Capricórnio, sejam muito bem-vindos ao canal da Chave Cigana. Eu sou a Thaís. Fique mais do que à vontade aqui. E você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Capricórnio, a gente tem um bate-papo super legal, super coerente e sensato sobre as principais tendências que tem para acontecer aí nos seus caminhos no mês de maio. Então, bora se aventurar nessa comigo? Cigana, qual a mensagem geral para o signo de Capricórnio para maio de 2024? Olhar para você tem sido um sinônimo de reconstrução, né? Capricornianos, capricornianas e capricornianes. Estamos falando aqui de um mês que fazer algumas revisões às vezes precisa acontecer, mesmo que seja sobre alguns assuntos e tudo mais, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais perante a nossa índole, perante aos nossos desejos e anseios, tá? Vai ser um mês de muita intuição, muita conexão. Vocês podem se sentir mais emotivos, mas não necessariamente que vocês vão transparecer isso para o mundo de forma geral, tá? É muito comum que talvez no máximo uma pessoa ou duas próximas a você saiba o que está acontecendo, porque como também está acontecendo, entende? O que isso significa? É um convite que a espiritualidade vem aqui para abrir o seu jogo, para te mostrar, tá? Que é momento de você olhar para o seu eu interior e rever aqui alguns ciclos da sua vida, alguns cenários, algumas feridas também que às vezes precisam ser encaradas de frente. Não dá para romantizar certas dores, não dá para colocar certos gatilhos embaixo do tapete. Chegou o mês para vocês olharem para alguns pontinhos aí que vocês têm deixado para depois e aprender a ter mais maturidade sobre aquilo que está sendo proposto como ensinamento para vocês, tá? Quanto mais vocês serem, digamos que, abertos, né, a quererem ouvir, a quererem aprender com a espiritualidade, independente de crença, independente de religião, aqui é num contexto bem geral mesmo, melhor vai ser o desenvolvimento de vocês, tá? Naturalmente, é comum, tá? Que na medida que você vai percebendo algumas feridas, alguns detalhes, né? Isso pode ser sim reavaliado, comunicado, né? Você conversar com a sua pessoa de confiança, você conversar com aquele amor que talvez você não queria assumir um relacionamento porque você estava preso ao passado, mas na verdade é só você estava emanando um sentimento que não estava te fazendo bem e essa revisão aqui precisava acontecer para você aprender a colocar alguns pontos finais. Então aqui é sobre você, digamos que, expor, tá? Para aquela pessoa, para aquele ciclo, ou até mesmo para você mesmo, tá? Pode ser você e a sua consciência aqui, sobre as suas considerações finais. As suas considerações finais, olha, realmente eu errei, eu estava errado, errada nisso, naquilo, mas eu estou aqui aberto a querer melhorar e etc. Na medida em que você tem as suas considerações finais, naturalmente vai haver os prós e contras disso, porque a vida é assim, né? Infelizmente a vida não é um morango. A gente adoraria que fosse, mas infelizmente não é, né? E na medida em que a gente vai percebendo, né, que existe esse prós e contras, a gente vai percebendo a dualidade de como a gente pode ser leal com nós mesmos, tá? E não, digamos que, ficar escondendo de novo e repetindo os mesmos ciclos de novo. Então, aqui maio é um mês para vocês reavaliarem como vocês têm se conduzido, né? Como vocês têm agido com vocês mesmos, com as pessoas ao seu redor, às vezes com alguma pessoa muito especial que você possa vir aí a ter conhecido e de repente até ter se afastado por alguns receios, por algumas diferenças, porque vocês talvez não estavam vibrando 100% na mesma sintonia. E aqui a cigana vem para te dizer que para esse grupo específico de pessoas que se afastaram, pode haver sim uma reaproximação, só que essa reaproximação só acontece quando você reconhecer os seus erros e os seus acertos. Enquanto você só olhar a grama do vizinho e não cuidar da sua, você não sai do lugar, tá? Enquanto você só olhar o do outro e não olhar o seu, você só estiver de pronto para apontar o dedo para o outro, mas esquecer que você também é humano, que você também erra, né? E que apesar dos erros existe a humildade também de reconhecer eles.
a gente está suscetível a virar ali uma roda engessada, sempre virando em torno do mesmo lugar, tá? E aqui não é isso que a cigana quer para você, nem é o que a espiritualidade também quer para você, tá? É sobre você entender o que vem acontecendo de fato e trabalhar com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de intuição, tudo isso, tá? E logicamente, na medida que você vai fazendo isso também, o seu mês, no geral, ele vai ser muito, muito, muito mais leve. Você vai perceber que existiam gatilhos, assuntos, cenários ali na sua vida que era questão de você não precisar voltar e reviver todo aquele ciclo. Às vezes era só você voltar lá e trancar a porta e falar: chega, não quero mais. Alguns outros podem ser sim a necessidade de sentar e reavaliar com um pouco mais de paciência, com um pouco mais de calma. É um momento de introspecção, mas aquela introspecção necessária. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois. Não adianta querer se provar que está certo, se provar isso, se provar aquilo. Para de querer dar murro em ponta de faca. Assuma os seus erros, assuma os seus acertos, mas antes de tudo, tenha sua consciência tranquila. Aqui a gente está falando desse processo de maturidade que vai elevar a te mostrar que você, Capricórnio, de meses atrás ou de anos atrás, não estaria sendo. Então, é uma reflexão para mostrar o quanto você pode continuar sendo fiel a você mesmo. E o quanto essas, digamos que sombras, né, circunstâncias, elas até podem existir, porque não tem como a gente apagar o passado. Mas isso não significa que o seu lugar pertence lá. Às vezes você só precisa amadurecer para entender que a gente não ensina rato de esgoto a ser um hamster. A gente não ensina um porco que viveu no chiqueiro a entender como funciona uma realeza. A gente tem que entender que existem ciclos que vão pertencer cada um no seu lugar. Mas você sempre vai estar à frente disso tudo. E isso tudo é fruto de maturidade e humildade sua, certo? Além disso, maio tende a ser um mês para te ensinar a você dosar os seus impulsos. Então, se permita se levar com mais leveza esse mês, que vai ser muito bom para você, tá? Por fim, a gente tem aqui o conselho da cigana para o seu momento, para o seu mês de maio. Eu vou ler e vou deixar aqui para vocês. Assim você pode tirar uma foto, um print, compartilhar com seu amigo ou com a sua amiga, tá bom? Renovação. As energias precisam ser renovadas, ciclos se encerram para que outros se iniciem, com mais vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Meus amados, eu nem preciso dizer que isso foi 100% sobre vocês nessa tiragem, né? Então, abram um pouco a mente, saiam um pouquinho da bolha. Nem sempre a gente precisa ficar ali num sistema tão engessado. Às vezes a espiritualidade faz esses sacodes pra gente respirar. E às vezes você só precisa de um mês para isso. E esse mês é o mês de maio. Respira e não tome atitudes precipitadas, porque o seu mês pode ser maravilhoso se você aprender a escutar mais a sua intuição, tá bom? Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. Para consultas oraculares, todos os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição também, tá bom? Até a próxima. Ori, ori, povo cigano!